Olá, assustados! O meu nome é Bruno. Sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma releitura do filme Invocação do Mal 1. Se você ainda não assistiu tanto o 1 quanto o 2, ou Annabelle, que já vai chegando no seu terceiro filme, ou até mesmo A Freira, assista, porque você não sabe o que está perdendo. Bom, eu peguei o filme Invocação do Mal 1 e fiz algumas adaptações no contexto todo, e deu a seguinte história. Bata palmas. Uma mãe viajou com suas 3 filhas para poder passar um fim de semana em uma casa que elas tinham que ficava mais afastada dos barulhos urbanos, já que esse fim de semana era feriado e elas queriam passar essa data comemorando em silêncio absoluto. Chegando nessa casa, elas se depararam com toda a sujeira que tinha, até porque também é comum quando você tem uma casa e quase você nunca vai nela. Com certeza ela vai estar suja, até porque também essa mãe das meninas não contratou ninguém pra poder fazer faxina nessa casa, pelo menos de mês em mês. Tipo, ela não contratou alguém pra dizer: vá na minha casa que eu tenho em tal lugar, faça uma faxina e eu te dou tanto. Não, elas deixavam a casa lá, Deus dirá, pra quando elas fossem algum dia elas próprias limparem, que foi nesse caso. Daí na mesma noite do dia que elas chegaram, elas foram dormir por volta das 11h30 da noite, porque elas estavam muito cansadas. Até aí tudo bem. Só que quando deu meia-noite em ponto, todos os relógios da casa pararam de funcionar e coisas estranhas começaram a acontecer por todos os cômodos da casa. E daí que pratos começaram a ser arremessados para todo quanto era lado. Os quadros das paredes todos caíam e todas as luzes também começavam a piscar, parecendo que iam queimar. Foi daí que depois de uns 10 minutos, quando os fenômenos sobrenaturais deram mais uma acalmada, nesse momento era apenas o começo de muita coisa que ia vir, essa mãe das meninas desceu a escada para poder ir na cozinha pegar uma pá e uma vassoura, já que tinha muitos cacos de vidro pelo chão e elas poderiam acabar passando e se machucar. Foi daí que quando ela desceu a escada, ela escutou tipo uns cochichados vindo do porão. Ela foi até esse porão, né? Porque vocês sabem que a curiosidade fala mais alto. Desceu as escadas e meio aquele silêncio ela disse: quem tiver aí vai ficar aí mesmo. Bem brava ela pronunciou essa seguinte frase. E subiu a escada. Quando ela estava no meio da escada, uma força muito sobrenatural puxou ela, fazendo com que ela rolasse de escada abaixo e batesse com a cabeça no chão. Ela, por sorte, não desmaiou e saiu correndo, subindo a escada. Quando ela chegou na porta que tentou abrir, estava trancada. Gritou, chamou as filhas delas, mas ninguém veio. Foi daí que todas as luzes queimaram de uma vez só. E ela conseguiu encontrar uma caixinha de fósforo que tinha caído no chão, que ela tinha levado no seu bolso, já que ela era fumante. Porque quem é fumante gosta de andar ou com isqueiro ou com fósforo. Ela tinha essa caixinha de fósforo, foi o que ajudou ela bastante. Foi aí que, em meio a toda aquela escuridão, ela com aquele fósforo aceso, ela sentiu quando uma mão muito fria tocou o seu ombro e uma voz de uma criança: ei, você quer brincar? E bateu 2 palmas do lado dela. Foi daí que ela ficou mais apavorada e tentava abrir a porta e gritava e ninguém vinha. Depois de manhã, todas as filhas desceram para ir tomar café e perceberam que a mãe não estava em nenhum dos cômodos. Foi quando elas decidiram ir até o porão e viram ela lá caída. Ela acordou, estava bem estranha, mas elas não ligaram muito. Depois de um bom tempo, elas perceberam que a mãe dela estava com vários hematomas no corpo e decidiram levar ela para o hospital. Chegando lá, eles fizeram alguns exames, mas não acusou em nada, não deu que era problema nenhum. Elas exigiram, falaram que ia até processar o hospital, porque eles não queriam dizer a causa ou o que tinha feito aquilo com ela ou quem. Foi daí que insistiram e não deu em nada de todo jeito. Os médicos perguntaram a ela o que tinha acontecido, mas ela não respondeu. E as filhas disseram que depois que o estado de choque que a mãe aparentava estar, já que ela estava tipo assim, bem travada mesmo, não falava, não gesticulava nenhuma expressão, só ficava parada, depois de todo o trauma que ela passou. Foi daí que as filhas disseram para todos os médicos que
depois que o estado de choque que a mãe delas passasse, é que ela iria contar o que tinha feito aquilo com ela ou quem. Bom, daí elas saíram, né? Levaram a mãe delas para casa. Só que ao sair do hospital, elas esbarraram com um casal que era bem conhecido nessa época, porque eles faziam rituais de exorcismo, né? Para afastar todos os males que tinham, eles davam um fim com exorcismo, rituais, qualquer coisa que fosse. Daí se esbarrou com eles. Foi daí que eles disseram que ela aparentava estar muito estranha, como se tivesse alguma coisa sobrenatural querendo possuir ela. E as filhas, claro que discordaram e disse que aquilo era apenas alguma coisa que tinha acontecido com ela e que achava que aquilo era bem comum. Mesmo assim, o casal insistiu em acompanhar as duas até a casa. Bom, as filhas levaram a mãe e o casal para casa. Chegando lá, a mulher e o homem, né, o casal, pediram para ficar nessa casa por 3 dias para ver mais ou menos o que iria acontecer nesse período e ter certeza se era alguma força sobrenatural ou não. E realmente naquela casa tinha uma força muito forte e uma coisa muito sobrenatural que eles nem imaginavam o que era. A mulher do casal, ela era vidente. Foi daí que até também quando o casal chegou na casa, essa mulher viu uma sombra preta, mas não quis dizer nada. Depois de uns 3 dias que o tempo foi passando, eles perceberam que realmente tinha alguma coisa muito estranha naquela casa e que estavam determinados a dar um fim naquilo de uma vez por todas. Bom, eles no último dia que ia passando tudo, eles até pediram para ficar mais uns 3 a 4 dias, depois que se passaram os 3 dias, o prazo que eles tinham pedido. Pediram para ficar na casa, elas insistiram para que eles fossem embora, mas eles pediram para ficar na casa. Bom, ficaram. Nesse mesmo dia, na hora em que eles iam saindo da casa, que a mãe das meninas também ia saindo para se despedir deles, na hora que ela chegou na porta, começou a aparecer vários hematomas no corpo dela e de repente ali na vista deles começou a aparecer várias marcas de queimadura no corpo dela. E eles perceberam que alguma coisa estava conectada com ela, que se ela chegasse na porta de casa e tentasse sair e tomasse algum tipo de luz, ela começava a dar essa reação no corpo dela. Bom, foi daí que ela gritou pedindo ajuda porque estava doendo muito. E essa força sobrenatural puxou ela de certa forma pelos pés e arrastou para o porão. Chegando no porão, o casal correu atrás dela. O homem quebrou a porta e saiu descendo a escada junto com sua mulher. Chegou lá embaixo, essa mulher, a mãe das meninas, já estava toda desfigurada, bem feia. E amarraram ela, colocaram na cadeira. Pegaram a Bíblia, leram. A mulher até ficar de cabeça para baixo na cadeira ficou. Ela sentada na cadeira, a cadeira de cabeça para baixo, ela amarrada. E a cadeira batendo no teto de cabeça para baixo. Pra vocês verem como a coisa foi feia. Bom, mas no final de tudo, depois de todo o pelejo que eles tiveram para tentar tirar o espírito que estava dentro da mulher, eles conseguiram tirar. E deu tudo certo. Depois disso, a mulher e as filhas não queriam mais morar nessa casa e decidiram vender. Venderam para um casal que tinha uma menininha. E daí, depois disso tudo, nunca mais elas frequentaram essa casa. E o casal, junto com a filhinha, afirmavam que nunca presenciaram nada de sobrenatural na casa depois de todo o acontecimento, também porque depois que antes delas saírem vender, elas pediram para o padre benzer a casa e fazer tudo quanto fosse de coisa para poder afastar o mal. Depois disso, esse casal que eu acabei de mencionar, junto com a menininha, afirmavam que nunca presenciaram nenhum mal na casa, mas que só uma coisa que era muito estranho é que toda vez que batia ou meio-dia, ou 3 horas da tarde, ou meia-noite, o relógio da casa parava de funcionar. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já deixa o seu like, e se é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Me siga nas redes sociais. Se você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com um familiar, um amigo seu, envie para o meu e-mail que está aqui na descrição, que será um prazer contá-lo aqui. Compartilha com os amigos, comenta sobre o vídeo e a gente se vê no próximo Sábado Assombrado. Tchau!